Graça e paz, meus irmãos. Que alegria, hein? Vamos iniciar mais um devocional e hoje a nossa palavra de meditação será o Salmo 34, versículo 1. Pegue a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, talvez você está utilizando aí o seu smartphone, ouvindo esse devocional por aqui, o canal do YouTube, mas fique à vontade. Se assente num lugar tranquilo e vamos juntos meditar a palavra de Deus que se encontra no Salmo 34, versículo 1. O Salmo de Davi, olha o que ele diz neste salmo: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Davi, a exemplo do salmo que nós lemos nos devocionais passados, ele traz Deus como a sua fortaleza. E agora, no Salmo 34, Davi traz o louvor ao Senhor. E o mais interessante é que ele diz que louvarei ao Senhor em todo tempo. E quando nós paramos para pensar nisso, Davi está nos convidando através deste salmo, a palavra hoje nos convida através deste salmo, a exercer uma arma poderosa. Sim, uma arma poderosa. Que, aliás, meus irmãos, essa arma, ela também influencia na nossa saúde, que é a gratidão. Quando Davi diz, louvarei ao Senhor em todo tempo, ele está querendo dizer, em todo tempo eu serei grato por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará na minha vida. Olha que coisa linda. Quando nós olhamos para a história de Davi, de 1 Samuel ao livro de 2 Samuel, nós vemos várias nuances de um homem. Entre essas nuances, nós vemos Davi cometendo pecados. Por exemplo, o adultério, depois o assassinato de Urias, e depois uma vida totalmente conturbada. Nós vemos Absalão perseguindo o próprio pai, Adonias também tentando roubar o trono. Nós vemos Davi fugindo, mas nós vemos a todo momento Davi se voltando a Deus. E quando Davi diz, louvarei o Senhor em todo tempo, olhando para a vida de Davi, para as circunstâncias a qual Davi passou, nós vemos que a vida não é feita apenas de momentos de alegria, de momentos que nos levam até mesmo a jubilar. Mas aqui Davi diz que mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, eu o louvarei, Senhor, em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente em minha boca. Então não se trata de louvar a Deus pelas circunstâncias, mas se trata de louvar a Deus pelo que Ele é. É o que nós cantamos, não é verdade? Não é pelo que Deus faz na nossa vida, mas é pelo que Ele é. Então, quando Davi apresenta o início desse salmo dizendo louvarei o Senhor em todo tempo, ele está nos convidando a exercer a gratidão. A gratidão que é uma arma poderosa, que inclusive nós sofremos tantos os benefícios quanto os danos na nossa saúde quando nós não exercemos a gratidão. Não sei se os irmãos sabem, mas a ausência da gratidão ela pode afetar até a nossa saúde mental e física. E, meus irmãos, não se espante, a ausência da gratidão pode afetar a nossa saúde física e psicológica em várias áreas. Por isso que quando nós praticamos a gratidão, quando nós reconhecemos a bondade de Deus, nós vemos que Deus tem provido na nossa vida. Porque, meu irmão, pensa aqui, qual é o limite para um coração que não é grato? Pensa aí comigo. Qual é o limite para um coração que não é grato? Qual é o limite para uma pessoa que faz do seu ventre o seu Deus? Nada tá bom. Nada está à altura dele, porque ele não sabe ser grato. Ele não agradece pelo pão, ele não agradece pela roupa que o veste, ele não agradece pelo lar, pela casa, pela família. Ele até às vezes diz, Senhor, obrigado, mas eu queria. Ou seja, quando nós fazemos o nosso ventre, o nosso Deus, diz a palavra, não conseguimos exercer gratidão porque nada tá bom. E não é sobre pedir, é sobre reconhecer que a todo momento Deus é bom. E se todo momento Deus é bom, a todo momento Ele deve ser louvado. Então, meu irmão, primeira coisa,
E eu acho que é um terreno fértil para que Satanás, para que o inimigo venha enraizar, sabe? Um terreno fértil para que o inimigo lance os seus dados malignos é um coração ingrato. É um senso de ingratidão para com Deus. Meus irmãos, isso é tão sério que quando nós praticamos a gratidão, isso reduz a liberação de cortisol, tá bom? Quando nós praticamos a gratidão, reduz a liberação de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse. Você sabia disso, meu irmão? Então, quanto mais você reclama da vida, mais é liberado um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio vai fazendo com que é o hormônio que vai levando a você ficar estressado. Nada tá bom, é tudo pesado. Chega no trabalho, nada tá bom. Volta para casa, nada tá bom. Vai para a igreja, nada tá bom. Tá ouvindo o Ministério de Louvor cantar, mas nada tá bom. Tá ouvindo a pregação, nada tá bom. Sai da igreja reclamando. A vida não anda. Você vive num estresse. E comece a exercer a gratidão, meu irmão. E estudos mostram, aliás, que a gratidão ativa o nosso sistema de recompensa do cérebro. E o que acontece quando ele ativa esse sistema de recompensa? Ele regula os nossos neurotransmissores, que aí vem a liberação de dopamina e serotonina, que são justamente a substância relacionada às nossas emoções positivas. Então, meu irmão, já agradeceu hoje? Ao abrir os olhos, pensa que você abriu os olhos em um dia dentro de um propósito de Deus. E se Deus te deu mais uma oportunidade, aliás, eu gosto sempre de dizer isso para a igreja, o dia passado se chama ontem. O dia de amanhã nós damos o nome de futuro. E o dia atual tem um nome muito poético e bonito, significa presente. Então, ao abrir os nossos olhos, Deus nos deu um presente. O que você vai fazer com esse presente? Faça valer a pena, seja grato. Já agradeceu hoje? E aí, ele diz, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A todo momento eu irei lançar palavras de gratidão, palavras de louvor, palavras de bênção, palavras de profecia, palavra de reerguimento. Meus irmãos do céu, o que nós temos nos alimentado? Temos ligado os nossos televisores, temos utilizado os nossos aparelhos de celular, muitas vezes para nos alimentar de tragédia, nos alimentar de notícias, meus irmãos, que não vão nos fazer bem. Mas aqui Davi diz, o meu louvor estará continuamente na minha boca. Meus irmãos, que em nome do Senhor Jesus cesse a murmuração em nossos lábios, que em nome do Senhor Jesus cesse em nossos lábios as reclamações, que em nome do Senhor Jesus cesse nos nossos lábios as palavras de impedimento, as palavras de baixo calão, as palavras de maldições, e venham palavras de louvor, palavras de bênção, de reerguimento, palavras que vão ajudar o irmão a se levantar. Aleluia! E aí, olha como um ato ele pode contagiar o outro. Porque o versículo 2, eu achei muito interessante, porque ele diz assim, minha alma se gloriará no Senhor. Então, o que isso me ensina? Que não tem como o rosto, a boca louvar se o coração não está louvando. Porque aqui Davi não está falando, no segundo versículo, Davi está falando de uma alma grata, de uma alma que glorifica. Então, meu irmão, às vezes pode ser que nós estamos louvando, cantando a Deus, no horário religioso, na hora religiosa, todo mundo ali reunido, que não tem problema nenhum, mas com a cabeça longe. Aqui Davi está falando, a minha alma se gloriará no Senhor. Aí depois ele diz, aos mansos o ouvirão e se alegrarão. Ou seja, não tem como nós, meus irmãos, separarmos, né, a oferta do ofertante, né, o louvor daquele que louva. Não tem como nós dizermos que Deus é bom se a nossa alma não está crendo nisso. Então quando nós louvamos é porque a nossa alma está cheia de Deus, a nossa alma está cheia de gratidão, a nossa alma está exultando, está dizendo obrigado, Senhor, aleluia. E aí aquilo que eu disse, que pequenos atos podem contagiar o outro. Olha a parte B do versículo 2, aos mansos
o ouvirão e se alegrarão. Ou seja, conforme você vai louvando, glorificando a Deus, quem te vê diz, meu Deus, que Deus é esse? Eu quero conhecer. O irmão, às vezes o irmão está passando por dificuldade, mas está agradecendo a Deus. Você fala, tem gente até que diz, você é doido? Você está cheio de problema e está louvando a Deus? Eu quero conhecer este Deus, não é possível. Então é isso, meu irmão. Atitudes de louvor, atitudes de gratidão. E aqui fica uma grande observação. Quem foi que disse que louvor tem a ver com cantar? Quem foi que disse que louvor tem a ver com você cantar e tocar um instrumento? Não, louvor não é isso, meu irmão. Louvor é uma vida de louvor a Deus, é uma vida de adoração a Deus. Você pode louvar a Deus com seus atos, você pode louvar a Deus com aquilo que sai dos seus lábios. Sabe o que é um bom louvor a Deus? É quando você vai na padaria e te dá um troco a mais e você devolve o troco correto. Sabe o que é um louvor a Deus? É você não ser corrupto. Sabe o que é um bom louvor a Deus? É você dar testemunho com as suas atitudes do Deus que você serve. Então qual é o melhor louvor? É você não adulterar, é você não roubar. O melhor louvor é você não levar o irmão ao escândalo. Tem muita gente achando que louvar a Deus é cantar para o Senhor. E cá para nós, né, meus irmãos, aqui, né? Se o louvor fosse algo exclusivo só para os grandes cantores, meu Deus do céu, hein? Muita gente já estaria na roça, né? Brincadeira, mas pensemos nisso. Pensemos neste Deus que é bondoso, esse Deus que se a todo tempo nós temos o que agradecer é que em todo tempo Ele é bom, todo tempo Ele provê, todo tempo Ele trabalha, mesmo quando não percebemos, mesmo quando não sentimos, o Senhor é bom. E vamos exercer a gratidão, meu irmão. Vamos exercer a gratidão. O louvor, já agradeceu hoje? Talvez hoje pela manhã você acordou reclamando, eita, mas ainda dá tempo, meu irmão, ainda dá tempo. Muda essa pregação, muda essa profecia, muda essa palavra que já foi liberada dos teus lábios. Fala em nome do Senhor Jesus, Pai, me perdoe. Talvez você acordou hoje pela manhã reclamando, pegou metrô lotado, pegou trem lotado, a faculdade foi difícil, o trabalho você não vendeu nada, sei lá, alguém hoje pisou no teu pé. Mas não deixa o dia hoje, não deixa o sol se pôr hoje não, sobre a indiferença não, como diz a palavra do Senhor, não deixa não. Então antes, já começa a glorificar a Deus, fala Senhor, me perdoe mais uma vez, Pai, eu sou cabeça dura, eu sou ingrato, mas eu te louvo, Pai, eu te agradeço, eu te exalto. Tá agora no trabalho, talvez? Tá na hora do almoço? Agradece a Deus pela marmita que você está comendo agora, agradece, louve a Deus, meu irmão, louve a Deus. Vamos exercer a gratidão. E também, por que não dizer exercer a gratidão às pessoas que nos ajudaram até aqui? Por que não chegar até elas e dizer, olha, meu irmão, muito obrigado por isso que você tem feito, por isso que você fez. Exercer a gratidão, meu irmão. Eu tenho certeza, Vinícius, mas fulano de tal não merece. Não é sobre merecimento, é sobre gratidão. Porque, aliás, meus irmãos, sabe o que nós merecíamos? Nem preciso falar, né? Nós merecíamos condenação, nós merecíamos o fogo eterno. Então não é sobre merecimento, é sobre ser grato. É isso que significa a graça, favor e merecido. E aí, eu gosto muito ia falar versículo. Eu gosto muito de um verso de uma música do Gilberto Gil chamada Ladrão, que é o último verso da música, que ele diz assim: não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Meus irmãos, não havia como nos perdoar, mas houve uma grande compaixão de Deus por nós. Então, meus irmãos, se alegre, glorifique, exalte e que esse louvor do Senhor esteja sempre em sua boca. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, graças te damos por esta palavra, Senhor. Deus, obrigado porque essa palavra me alegra, Jesus. Olha, eu não sei, meus irmãos que estão ouvindo agora este devocional, mas só de ler esse versículo, Deus, e lembrar o quão o Senhor é bom, lembrar de quantos livramentos o Senhor nos deu, nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, não tem como essa oração não sair com essa entonação de riso, de júbilo, de alegria e dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Obrigado por este dia, Pai, porque este é o dia que o Senhor fez para nós.
Talvez você esteja dizendo, mas esse é um dia comum, é mais uma sexta-feira. Meu irmão, não existe uma data específica agendada para o agir de Deus. O nosso Deus é poderoso, Ele age num dia que nós achamos que é comum e Ele transforma um dia comum num dia de maravilhas, de grandes coisas. Então, meu irmão, ore comigo, agradeça ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, por tão grande amor, por tão grande misericórdia, ó Pai. E que o nosso louvor, que a nossa oração possa contagiar as pessoas que estão ao nosso lado. Contagiar com gratidão, contagiar com reconhecimento, contagiar, ó Pai, com o que tem de melhor, o Senhor. É o que nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Que esta palavra desça sobre a tua vida, desça sobre o teu coração como um bálsamo, viu? Como um remédio, Pai. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Fique na paz, Deus abençoe e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.